Oiê, maravilhosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem, muito bom, e eu espero que aí esteja muito bom também. Hoje vou dar sequência da nossa série de vídeo da endometriose, de saúde. E aqui eu vou relatar o terceiro vídeo. No vídeo passado eu falei sobre o que eu sentia desde a menarca, eu falei um pouco sobre o que era endometriose, e agora eu vou falar o que eu senti a partir do momento que eu fui diagnosticada. Então vamos lá? O que eu senti quando eu fui diagnosticada? De primeira mão eu senti um alívio. Tipo, agora eu vou saber o que está acontecendo comigo. Porém, assim que a doutora disse que era uma doença que não tinha cura, né? Era uma doença que eles diziam doença da alma. Eu me senti perdida, me senti angustiada, impotente e senti muito medo. Medo do que poderia estar por vir se até então, quando eu não sabia, eu já sofria bastante. Imagina sabendo e não tendo cura. Então foi um processo assim muito desequilibrador mesmo, sabe? Eu me senti muito desequilibrada. Eu passei por momentos assim profundos. Eu vou tentar resumir aqui. Eu sei que não era só eu, ou não sou só eu, que estou passando por isso. Eu sei que muitas mulheres passam por isso, só que o intuito de vir aqui e compartilhar as minhas dores é para isso, é para você se sentir acolhida, né, para você entender, né, realmente eu tenho falado isso em todos os vídeos, para os familiares, amigos, até mesmo a diagnosticada entender esses processos, essas dores, que não estamos sozinhas. Quando eu descobri, não sei se o nosso cérebro, eu posso dizer que ele, a partir do momento que ele reconheceu, né, esse diagnóstico, que ele entendeu o que era, eu acho que os neurônios, eles começaram a ficar mais ativos, então isso me depreciou bastante, no sentido que meu corpo descobriu o que era e eu enfraqueci mais ainda. Porque até então eu tinha essa crença, não, é frescura, todo mundo sente dor. Chegou um momento que eu comecei a achar que eu era fresca mesmo. Eu sentia muita dor, mas talvez eu fui a sortuda para ter um fluxo maior e um fluxo doloroso, né? Uma fase de ciclo muito dolorosa. Então eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, não, tudo bem, eu vou tentar lidar. Mas quando eu descobri, eu fiquei sem chão mesmo, sabe? Não sei se eu posso dizer que eu caí em depressão, no sentido que eu consegui sair, né? Nessa época eu ainda não fazia terapia e eu passei sozinha, uma situação que, sinceramente, eu não desejo para ninguém, mas eu acredito que muita gente passe, né, por essas situações. Eu me senti assim no fundo do poço. De verdade, eu me senti no fundo do poço, num poço que só eu poderia me retirar de lá, sabe? Porque eu senti indiferença, eu senti falta de conhecimento, tanto da minha parte que eu fui buscar, mas assim, de apoio, não tive esse apoio. Que eu morava em outra cidade, eu não tinha muitos familiares nessa cidade, e os que eu tinha não me apoiava, não entendia, não sei se porque não queria. Eu entendo que cada um tem o seu processo, a sua dor, ninguém é obrigado a entender, né, e tentar te ajudar e te curar, mas quando a gente tem apoio e as pessoas querem te ajudar, faz toda a diferença nesse caminho. Então, também o meu intuito de gravar esse vídeo é para que vocês possam buscar esse apoio, né, ajuda, porque não é fácil. E talvez a incompreensão, né, de uma doença naquela época não era tão falada assim, então realmente até então as pessoas entenderem o que era frescura mesmo, era só a menstruação e todo mundo sente cólica, todo mundo sente dor e é super natural sentir dor, né? A pessoa casada, e o meu esposo, ele trabalhava em outra cidade, como tipo 2 horas e pouquinhas daqui, ele não poderia estar vindo todos os dias, então o momento que ele estava trabalhando, acho que era o momento que eu mais sofria, no sentido que acontecia, sabe? Via calhar sobre as dores longe dele, sabe? E quando ele não estava tão afetada, não era o momento. Eu sentia mais dores nos dias do ciclo. Porém, depois isso foi se agravando, porque, como o médico falou, eu descobri bem num estágio bem avançado. Se eu tivesse descoberto antes, né, que eu tentei, mas não descobriram, talvez eu não sofreria tanto. Então é como se fosse uma bola de neve, aquilo só vai piorando, agravando. Então quanto mais tempo passa, mais pior e mais vai doendo, mais tu vai sofrendo. Então, com esse misto de descoberta, com esse acúmulo, eu sofri bastante.
E aí eu estava no fundo do poço. O meu esposo, ele foi um ponto principal da minha melhora, da minha saída desse poço, porque ele não sabia como fazer para me tirar desse poço. Às vezes eu não falava que eu estava nesse poço, mas dentro de mim eu estava nesse poço. Porém, ele me deu liberdade, né? Eu sempre falo, quando a gente tem um relacionamento que a gente tem liberdade de diálogo, de compreensão mesmo dos sentimentos do outro, da dor do outro, mesmo que a gente não entenda, mas a gente respeita a dor do outro, se torna muito mais fácil, porque eu não precisei lidar com ele, eu lidei com o que estava acontecendo comigo, lidei também com amigos e familiares que se afastaram, ou eu me afastei, ou que não entendiam e nem queriam talvez buscar esse conhecimento, porque hoje em dia está muito fácil você entender. Então também não sei, não os culpo, não os julgo, mas assim, no sentido que eu tô dando esse exemplo, porque você pode estar passando por isso. Então eu tive alguns protagonistas na minha vida que me apoiaram, né? E um deles, assim, grande, é o meu marido, como eu disse. Ele não sabia de tudo, mas ele buscou, pesquisou, estudou sobre, para tentar compreender. Ele viu que não tinha muito o que fazer a não ser me apoiar, botar a mão no meu ombro e falar: eu tô aqui, sabe? Então isso foi muito bom, porque eu não precisei lidar com ele, porque é tão difícil quando a gente tem que lidar com as nossas dores e com o outro, tentar explicar, ensinar, e aí a pessoa só te julga, e aí você não fica à vontade. Então com ele eu podia ser eu, né? Porque muitas das vezes eu ouvia: você sente muita dor, seu marido vai terminar com você. Ou mulheres que sentem muita dor, o marido separa. Tinha essas crenças, ou tenho essas crenças. Eu sempre pensei comigo: se ele separar de mim enquanto eu estiver com dor, eu agradeço a Deus, porque foi livramento mesmo, libertação. E porque eu tenho certeza que se fosse o caso dele ficar com dor, eu também estaria ao lado dele o tempo todo. Então a gente está aqui na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? A gente fez um pacto de união, né? Eu sei que nem tudo é compreensível, mas tudo pode ser respeitado, e eu tive esse respeito, foi muito bom. Quando eu estava no fundo do poço, eu sofria muito, eu sentia muitas dores, fluxos enormes com placas gigantescas que caía. Eu sempre, até hoje, quando eu menstruo, porque eu voltei a menstruar tem pouco tempo, então nesse processo eu vou para a terceira menstruação, então nesse tempo eu tô falando com vocês aqui em 2023, né? Uso absorventes enormes. Meu marido comprou para mim um grande, aquele que sai da maternidade, então tem funcionado. Mas antes já usava às vezes 2, ou pano mesmo, absorvente às vezes não dava conta, OB, ele crescia muito, me machucava. Então eu passei a sentir dores praticamente todos os dias. E aí, quando eu tinha um pouquinho de melhora, os meus hormônios, esse coquetel de hormônios que fazem a gente ficar um pouco louca, né? Eu tentava fazer algum esforço e eu não podia. Então isso me afastou bastante dos amigos, né? Amigos e de pessoas que eu também considerava. Isso me afastou de trabalho, de serviço. Grande parte da minha vida eu fui autônoma, eu sou autônoma, mas na época eu já era. E eu sou fotógrafa. E isso era muito difícil, porque a gente precisa, para trabalhar como fotógrafa, a gente precisa exigir bastante, sabe? A gente exige bastante do nosso corpo. E eu não conseguia, e a minha autoestima também não estava boa para trabalho. Eu estava baleada mesmo, sabe? Eu estava balançada, eu estava emocionalmente derrubada. E então eu me afastei um tempo, numa fase assim que eu poderia realmente, talvez, desenvolver o meu trabalho aqui, porque foi assim que a gente chegou aqui nessa cidade. Mas eu resolvi me afastar. Meu marido me apoiou mais uma vez para me tratar. E aí eu fui em busca de vários médicos, e nesse caminho muito sofrimento, muita dor, muito choro. Tinha dias que eu ficava 3, 4 dias sem tomar banho, que era o tempo que meu marido às vezes ficava longe de casa. Isso eu nunca contei pra ninguém, mas hoje eu tô abrindo meu coração. E aí quando ele chegava, eu tomava banho. E eu tô num processo de cura em relação a isso, porque a doença não mexe comigo só fisicamente. Ela mexe comigo emocionalmente, principalmente, sabe? Por isso que dizem que é a doença da alma. Então eu não tinha vontade de tomar banho, de me cuidar, eu só sentia dor, vivia. Eu sei que é às vezes muito assustador falar isso, né?
eu não tinha vontade de comer, e quando eu comia era só aquela necessidade de comer besteira mesmo, sabe? No sentido de doce, né? Por conta da nossa química mesmo, né? Do corpo, desse coquetel de mistos hormonais, né? Que eu falo. E então eu passei longos anos, né, até eu conseguir médicos bons, assim, que me desse uma oportunidade de entender e melhorar. Eu passei longos anos, né, até eu perceber muitas coisas. Uma delas foi que eu percebi que o meu corpo, ele queria me dizer algo. Eu estava lá no fundo do poço, eu não tinha ninguém para me ajudar. E talvez as pessoas quisessem ajudar, mas eu não sabia pedir ajuda. E depois eu comecei a perceber, que foi a virada de chave, eu comecei a perceber que meu corpo estava querendo me mostrar algo, me falar algo. E quando eu percebi isso, foi que, por muito e muito tempo, eu cuidei do outro. Eu curei o outro. Eu fui aquela pessoa que ouvia, que dava conselhos, que entendia, que respeitava. E por muitos anos eu me doei bastante pro outro. E quando era para olhar para mim, eu não sabia olhar. Eu não tinha tempo para olhar para mim, no sentido que eu não sabia fazer isso, sabe? Eu passei anos prestando atenção no outro que eu não prestava atenção em mim. Então eu senti que o meu corpo estava pedindo socorro mesmo, sabe? Para um pouco, olhe para você. Eu sei que cientificamente falando, é uma doença física, né? Uma doença do corpo, do endométrio, uma inflamação, né? Que a gente tem, e elas vão, né, se multiplicando, mas eu também acredito na doença emocional, na doença espiritual, né, disso, e que o corpo é muito inteligente, ele fala com certeza. Eu percebi que eu precisava parar, porque quando eu me dei conta que eu estava sozinha naquele buraco, eu não sabia nem pedir ajuda, e eu também não tinha muito para quem pedir ajuda, a não ser sobrecarregar muitas das vezes o meu esposo, que ele já estava tentando, e eu percebi que não estava dando certo, que dependia de mim. Eu comecei a aprender a olhar para mim, eu comecei a aprender a cuidar de mim mesmo, saber que se eu não cuidasse de mim, ninguém ia cuidar de verdade, mesmo que quisessem, ninguém ia conseguir, porque dependia de mim. E aí eu consegui começar a levantar, sair um pouco daquele buraco, sabe, passinho de formiga, entender o que eu precisava. Eu comecei a estudar, então eu pesquisei sobre alimentação, eu pesquisei sobre a doença, sobre os sintomas. Não tinha muitas coisas, assim como não tem tanto, né, como eu disse nos outros vídeos. Falei não pela primeira vez. E foi assim, libertador e muito doloroso, porque nem todo mundo está preparado para você não fazer a vontade dela, sendo que você sempre faz a vontade dela. E aí isso começou a mudar dentro de mim, sabe? Eu comecei a valorizar as minhas dores mesmo, prestar atenção em mim e entender que depende de mim. E então eu comecei a me tratar, olhar para o meu corpo de forma diferente, olhar para mim mesmo de forma diferente, com mais carinho, com mais atenção, dedicar tempo a mim, né? Se eu tinha estrutura, possibilidades, né, esse conforto de poder me cuidar. Então eu fui em vários médicos, no endócrino, eu fui no Nutri, né, nutricionista, eu fui em vários médicos, eles me passaram vários remédios, foram várias tentativas, não tão sucedidas, né, e aí foi até que eu encontrei uma doutora maravilhosa, que ela me deu muita atenção, e eu comecei a tomar a Pietra, eu já tinha tomado outros remédios, mas não funcionava, eu estava tendo muita reação mesmo, né, em relação aos remédios, às químicas que eu estava colocando no meu corpo, e eu comecei a entender o que funcionava e o que não. Mudei totalmente a minha alimentação, né? Eu fiz uma dieta realmente restrita, anti-inflamatória, e isso foi um boom, assim, pra vida. E não só a partir dos médicos, né? Eu também busquei os meus conhecimentos e entender o porquê do que eles estavam falando, se era realmente possível pra mim, se funcionava, porque não estava funcionando. Então eu comecei a olhar pra mim, eu comecei a cuidar de mim mesma, entender quem eu era. Então, a partir da dor que eu senti, das dores desse processo doloroso, eu saí de um lugar muito ruim e eu achei que eu tivesse caído naquele momento que eu fui diagnosticada, mas não. Eu já estava ali há algum tempo e o meu corpo estava dizendo pra mim e eu não escutei. Eu sei que essa doença já estava comigo há longos anos, né? Eu acredito desde a minha menarca, porque foi muito doloroso e não foi muito diferente do que passei nesses longos anos. Eu sei disso, porém eu acredito em outras ciências. Eu acredito que tudo tá ligado, sabe? Um no outro, tem um porquê de tudo. Seu corpo é inteligente. Deus fala com você
você de várias formas, mas às vezes, quase sempre, você não escuta. Seus dias a dia está tão corrido, tem tantas coisas para fazer que você não se conecta com o seu divino, o seu espiritual, o seu eu, né? E aí esse nosso ego vai ficando muito bagunçado e o nosso feminino, o nosso masculino, essa energia vai ficando muito bagunçada mesmo. A gente vai se perdendo ao longo do caminho. Só que o nosso corpo, ele não deixa passar, né? A nossa alma, o nosso espírito, eles sabem o que é melhor pra gente, a gente que não sabe. Deus sabe todo o melhor, né? Que a gente precisa. Uma hora a casa cai, a conta chega. E pra mim chegou um pouco tarde. Sei que tudo tem seu tempo e pra mim foi esse. Então eu entendi que eu precisava olhar pra mim, eu entendi que eu precisava cuidar de mim. Eu nunca fui uma pessoa de ficar comendo fast food, muita besteira assim na rua. Eu comia, mas não em grande quantidade. Eu não deixava de comer comida, por exemplo, todos os dias para comer uma besteira. Não era uma grande necessidade na minha vida, porém eu sempre tive uma questão com doce, mas eu sinto que não de forma compulsiva, porém acima do normal, né? O meu problema sempre foi não comer. Às vezes eu não sentia fome, eu vivia muitas das vezes de café com leite e tal. O açúcar tá sempre junto, né? No pão, no café ou no café com leite. E a gente acha que tá tudo bem não comer a comida e comer outras coisas ou não comer. E com isso, antes mesmo de ser diagnosticada, eu sempre fiz muitas dietas, eu sempre olhei pra mim de forma totalmente diferente, sabe? Eu não me via como eu era. E aí, quando eu caí nesse buraco, eu comecei a entender que o meu corpo era maravilhoso, que ele, nossa, como ele superou muitas coisas o tempo todo, como ele cuidou de mim, como ele me amou, como ele suportou, sabe? Muitas situações que eu mesma me colocava, sabe? Comecei a me sentir grata por ele. Eu comecei, a partir dos estudos, de entender sobre o que a alimentação fazia com o meu corpo, o que eu precisava. Eu comecei a valorizar mesmo isso, sabe? Eu sei que somos seres humanos, não somos perfeitos e temos altos e baixos. A vida não é linha reta, ela é cíclica, né? Ela é como se fosse uma espiral, muitas das vezes. Então a gente tem fases, ciclos da nossa vida que vamos estar ok e que vamos estar num momento não tão ok assim, sabe? E nesse processo, nessas dores, nesse caminho, eu entendi que a alimentação é um caminho, é a chave para o sucesso. Uma alimentação mais pura, mais leve, mais limpa, sabe? Eu não tô dizendo que não é para comer carne ou qualquer outras coisas, mas tudo tem, né, seu ponto de equilíbrio, tudo tem um porquê e para quê. Como eu estava dizendo, eu sempre comi mais comida do que fast food ou qualquer outra besteira. Eu sempre entendi que eu precisava de comida, né? Mas eu não entendi o porquê eu precisava dessa comida. O entendimento era só para poder encher a barriga, não passar fome, não ficar desnutrida, enfim. Hoje eu entendo quais benefícios a alimentação traz para nossa vida, né? E sabendo colocá-las de forma estratégica, tudo muda. Entendeu? Tudo muda. E foi aí que tudo mudou na minha vida. Então eu sempre tomei muita água. A água tem um fundamento muito maravilhoso na nossa vida. Um benefício muito, muito incrível. Que a gente precisa, sim, fazer a limpeza, para nos hidratar, né? Porque somos feitos mais de água, né? Nosso corpo é mais água do que qualquer outra coisa. Nosso sangue precisa, o nosso cérebro, nossos organismos, tudo precisa de água. Então eu entendi que não é só beber água apenas. Tem um porquê a gente beber água. Entendi até mesmo sobre o horário certo de tomar água, sabe? Entendi sobre fome e vontade de comer, né? Que a vontade de comer é muito mais sobre o nosso emocional do que propriamente dita a fome em si, né? Fisicamente. E eu entendi que tudo é necessário e que tudo depende da gente mesmo, sabe? E então eu aprendi a dizer não, eu aprendi a valorizar o meu corpo, a ver que ele é incrível. Eu entendi o que é e como fazer uma boa alimentação e por que a gente precisa de uma boa alimentação. Eu entendi que beber água é fundamental, né? Que a gente precisa de beber água por N motivo, que a água é vida, é energia, que faz uma troca muito grande no nosso corpo. Eu entendi que tudo tem seu tempo. Comecei até mesmo a entender o que eu vim fazer aqui na Terra, o porquê a gente está aqui na Terra. Na minha cabeça eu sempre tive uma questão sobre a vida, né? Sobre que não fazia muito sentido vir para a vida só para nascer, comer, evacuar, e casar, ter filhos e morrer. E eu nunca pensei que a vida fosse só isso. A vida é muito mais. Eu nunca tive problema em ficar comigo mesma, né? Eu nunca tive. Porém, quando eu caí, eu percebi que estava
estava muito comigo mesma, sabe? Eu precisava mesmo entender essa solitude, não solidão. Eu passei por um momento de solidão, mas isso se transformou em solitude. E eu percebi o quanto eu era capaz. Então isso elevou muito a minha autoestima, porque eu vi que eu tinha capacidade de entender as coisas, de cuidar de mim. Não que eu não precisasse, ou eu não preciso do outro, eu preciso, a gente precisa. Porém, eu sei que o pontapé inicial vai depender exclusivamente de mim, né? Se eu não sei pedir ou se eu não quero ajuda, mesmo que as pessoas tentem, elas não vão conseguir me ajudar. Então, eu sou muito grata a Deus, que estiveram comigo nesse caminho, nesse processo. De alguma forma, elas, fazendo ou não algo para me ajudar, elas me ensinaram muito. Então, eu sou muito grata a elas mesmo, porque através disso eu aprendi a cuidar de mim, aprendi as minhas capacidades, eu aprendi que a vida é muito mais. E que a gente está aqui de passagem mesmo, mas é uma passagem com fundamento, que eu acredito que a gente veio realmente para aprender, para ensinar, para compartilhar. Isso é muito bom, é muito bonito. E às vezes eu sei que muitas das vezes é horrível de dizer, eu passei por muito tempo ouvindo isso e tendo essa crença, negativando mesmo essa fala, mas hoje eu entendo, de certo ponto, agradecer até mesmo pela doença, ou até mesmo pela dor, porque elas com certeza vieram para nos ensinar alguma coisa e talvez compartilhar alguma coisa com outra pessoa. Então, meu processo de sentimentos foram esses, as minhas dores, meus aprendizados foram esses. Se vocês quiserem saber algo mais, pode deixar aqui nos comentários, podem perguntar. Se eu puder ajudar vocês, com certeza eu vou ajudar, tirar a dúvida de vocês. Porém, eu entendo que cada um tem a sua forma de sentir, cada um tem o seu processo, cada um tem seu tempo, né, o seu momento certo, e cada um tá na sua fase. Então essa é a minha dor, o que eu passei, o que eu passo. Foi um processo longo, sei que ainda é um processo, tem muita coisa para aprender mesmo, né. Ainda tenho essa condição, ela está aqui, porém hoje eu vejo de outra forma. Eu tô tentando lidar e entender com essas questões e fazer da melhor forma. Eu espero que você que esteja passando por esse momento, do fundo do meu coração, muita compaixão. Eu sei que cada um tem a sua dor, a sua forma de sentir. Como eu sempre falo, só você vai sentir a sua dor, por mais que eu tenha empatia, por mais que eu também esteja passando por isso, mas eu tenho as minhas vivências, você tem as suas. E eu espero que esse relato, de alguma forma, tenha algo positivo sobre você, sobre a sua vida, que você se identifique com alguma coisa e entenda que realmente o conhecimento, a busca do conhecimento em relação a tudo a nossa vida. É importantíssimo a gente buscar, correr atrás, pedir ajuda, né? Pra gente pedir ajuda, a gente tem que entender o que a gente tá precisando. Então, olhar pra dentro mesmo, sabe? E talvez você possa estar no comecinho, talvez tá com essa pulguinha atrás da orelha, ou você que tem uma amiga que tá passando por isso e, né, alguma coisa tocou aí diferente. Então, eu espero de verdade que você corra atrás. Pode ser outras questões de saúde, aqui eu tô falando sobre a condição de endometriose, mas pode ser outras questões de saúde, mas que você corra atrás, que você olhe com carinho para isso. Não deixe evoluir tanto, passar tanto. Eu sei que cada um tem seu tempo, mas não deixe passar tanto tempo e busque de verdade essa ajuda, porque vale muito a pena. E olhe para dentro, busque esse autoconhecimento para ajudar mesmo nesse processo que não é fácil. Tá bom? Do fundo do coração, que você tenha uma vida boa, que você tenha uma vida longa, de prosperidade, de muito aprendizado. Eu não vou dizer sem dor, porque isso é inevitável, mas que você saiba lidar com as suas dores da melhor forma. Se você quiser conversar, eu estou aqui com o coração aberto para tentar tirar as suas dúvidas de alguma forma, tá bom? Então é isso, grande beijo, muita luz, bye!